cérebro para dentro da própria mente. Assim como o olfato, o paladar. Mas temos os nossos sentidos também espirituais. Sentidos mais íntimos, o mais potente de todos eles é a intuição. Mas temos além dela a imaginação e temos vários corpos à nossa disposição. Eu prefiro falar, quando se fala da consciência, apenas o corpo causal. Muitos segmentos falam corpo átmico, que seria o corpo da consciência ou a própria consciência, corpo búdico, que seria o da intuição, ainda o mental superior e até o emocional ou mental e emocional abstratos. Mas essa terminologia acaba confundindo, já que para cada corpo tem um centro de força. E se eu colocar corpo átmico, búdico, emocional e mental abstratos, eu vou precisar de 4 centros, 4 chakras, e eu não os tenho. Eu só tenho o coronário. Por isso eu prefiro falar que todo esse bloco de corpos, ou esse corpo entre a mente e a consciência, apenas corpo causal, e a serviço dele o coronário. Com o centro coronário, a consciência comunica-se com o cosmos e traz informações para materializar aqui no mundo onde estamos encarnados. E esse conteúdo, trazido pela vontade, gerenciada pela intuição, vai transformar-se em pensamentos no mundo mental, onde está a serviço o centro frontal, com a inteligência, com a imaginação, com a memória, com o mundo racional, onde o abstrato, o que desejamos, o que intencionamos, vai tornar-se concreto, porque eu quero materializar uma coisa. Então, se eu tenho conhecimento do que eu almejo construir, é fácil dar forma e vida a um pensamento, para que eu possa trazer para o contexto físico, psíquico, emocional, já que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Eu quero enriquecer o pensamento com o quê? Com gentileza, com mansuetude, com compaixão, porque eu preciso de uma virtude para exercitar o próprio pensamento, porque a função dele é criar alguma coisa para aprimorar alguma coisa. Então eu vou enriquecer ou qualificar o meu pensamento com o que eu disponho, se já sou virtuoso. Vamos supor que eu queira trabalhar a humildade. Se já sou humilde, eu posso enriquecer o pensamento com a humildade. Mas se não sou, agora ele vai incorporar a humildade de Joana de Ângeles, por exemplo. Então o meu pensamento vai incorporar um outro pensamento. Mas pode ser que existe uma Joana de Ângeles em mim. E Kardec, tanto no Livro dos Médiuns, quanto na obra que veio 21 anos após o seu desencarne, que nós chamamos de Obras Póstumas, ele narra algo, no mínimo, consolador, que nós estamos conectados com todas as nossas vivências. E eu pergunto a vocês, quem era mais evoluído? Allan Kardec ou Hippolyte Léon Denis Rivail? Quem era mais evoluído? Allan Kardec ou Jan Hus, que foi queimado vivo por acreditar na encarnação, na reencarnação. E consta na história que num dado momento o Hippolyte Léon Denis Rivail disse que quem se ocupava com espíritos era desocupados. Quem era mais expert no assunto? Porque veja, Leon Denis vivera uma experiência juntamente com Jan Hus com o nome de Jerônimo de Praga. E ambos fiéis ao Cristo, e Leon Denis como se fosse um fiel escudeiro do próprio Jan Hus. E no momento que ele não nega, mas sim confirma o que ele acreditava por amor ao Cristo, sendo queimado vivo, Leon Denis segue pregando as mesmas ideias e mais tarde morre também da mesma forma.
E o curioso é que, com Leon Denis, é sabido que o mentor de Leon Denis durante 50 anos foi Jerônimo de Praga. Não é interessante? Uma vivência que ele tivera anterior veio prepará-lo para uma nova experiência, embora ele já soubesse tudo aquilo na encarnação anterior, e agora, como se construísse um ser novo, que precisou aprender e relembrar algumas coisas. E Allan Kardec, conforme consta na obra A Reencarnação de um Druida, quando o Espírito Zéfiros lembra Hipólite da sua missão, literalmente lá está, muito claro, Kardec assume o comando. Como nós vemos com Leon Denis, a troca de personalidades. Mas se não acreditarmos nisso, isso não vai fazer diferença para o Espiritismo, nem para Kardec, o Kardec de fato, o druida, nem para Hipólite Leon Denis Arrivai, se nós acreditarmos ou não. Fato é que alguma coisa, ao ser trazida do mundo consciencial de Hipólite Leon Denis Arrivai, ele assume o compromisso e vai investigar as manifestações dos espíritos e coletar. Nós ficamos encantados com informações quando nós vemos na obra O Livro dos Espíritos, num dado momento que ele vai falar da humildade, ele coleta informações de no mínimo 4 espíritos para fazer uma só mensagem. Pode analisar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver lá o nome de 4 espíritos, e a essência do conteúdo dos 4 estariam cunhada na mensagem que ele passa sobre a humildade, dizendo que quem se afirma virtuoso, ou melhor, falando da virtude, a lição é a virtude. Quem se afirma virtuoso não o é, porque o ser que é virtuoso nem ele sabe que é. Onde nos dá o exemplo lá no Vianney Cura d'Ars. Ele era virtuoso, mas nem sabia que era. Porque a virtude é a nossa consciência em ação, fazendo o máximo com o mínimo, sem esperar nada em troca, e sem parar para pensar ou para mensurar o tamanho daquilo que estamos fazendo. Faz por amor à causa, por amor ao Cristo, por amor ao meio onde se encontra. Então nós temos 3 situações que nós costumamos dizer para o processo reencarnatório, e como começamos a dizer na semana passada, podemos gerar uma muda a partir de uma semente, de uma árvore, a partir de um galho desta árvore, ou a partir da combinação de um conteúdo desta árvore, de um galho que está frutescendo nesta árvore, tendo como sustentáculo uma outra árvore que vai formar o que nós chamamos de cavalo no processo da enxertia. O processo de incorporação da nossa consciência com outra consciência é como se fosse uma enxertia. Eu tenho uma base de conhecimento, uma fé, conforme vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho a certeza após a compreensão. E eu questiono diretamente a vocês, aos internautas, a todos nós aqui. Não tem coisas que nós sabemos, mas não conseguimos vivenciá-las? Nós temos a base, sabemos como fazer, mas não conseguimos vivenciar. Será que nesse momento não teríamos que ter uma atitude de humildade e reconhecer pelo menos que quem está no comando sabe o que fazer, sabe até quando fazer, mas não sabe como realizar? E neste momento, se eu ou se nós trazermos à mente a intenção que vai ser esse novo pensamento
mediante um desejo, uma emoção que queremos aprimorar, alguma coisa que vai qualificar e colocar à disposição, como se disséssemos, como Pedro outrora disse: nem ouro nem prata tenho, mas o que tenho vos dou. Embora ele não disse isso diretamente para o Cristo, mas para alguém que pedia uma assistência, então nós vamos colocar o que nós já dispomos e vamos incorporar de uma outra realidade vivenciada por nós para colocar em pauta o que pretendemos. E é fácil, porque quando colocamos e com humildade, reconhecendo a própria ignorância, que falta-nos algo, parece que é nítido, muito claro e muito rápido, a gente vê florescer novas ideias. Parece que estava ali esperando o trabalho, como a parábola do trabalhador da vinha. Estava aqui durante todo o dia, só me faltava trabalho. E elas se apresentam e o nosso pensamento vai tomando forma, criando vida. Mas quando recolhemos intimamente, que é um estado de introspecção, um exame de consciência, e não vem nada à tona, por mais nobre que sejam as intenções, as ideias. E aí nós abrimos mão do processo de oração, que é um mergulho interno para acessarmos a nossa própria consciência por meio da intuição. E aí nós enviamos uma frequência